Bom dia! Está começando mais uma aula de Ciências dos sétimos anos aqui com a professora Luciane. E nós vamos então iniciar com o nosso tema angiospermas. Nós vamos ver alguns frutos deste grupo de plantas, das angiospermas, o grupo mais desenvolvido de plantas. Nós vamos ver tipos de reproduções assexuadas e alguns exemplos de tipos das partes vegetativas. Vamos então dar início aqui, relembrando nossa aula passada, o que é um fruto. O fruto nada mais é do que o desenvolvimento dessa parte feminina aqui da flor, do carpelo. Então, o que é um fruto? É o ovário, essa parte de baixo aqui é o ovário desenvolvido. Isso é um fruto, então. O ovário desenvolvido vai dar origem ao fruto. Mas o que seria, então, o fruto partenocárpico? Se um fruto verdadeiro é o desenvolvimento aqui do ovário, da parte feminina aqui da flor, dar origem ao fruto, o partenocárpico é o ovário desenvolvido também, a mesma coisa, porém sem haver a fecundação. O que seria a fecundação? É quando o grão de pólen chega aqui, ó, no gameta feminino, no óvulo, vai haver a fecundação e cada óvulozinho desse que for fecundado vai formar então uma sementinha. Ou seja, não vai haver fecundação, portanto não vai haver sementes. Ou seja, um fruto partenocárpico, ele não possui, então, sementes. Então, vamos lá, nós temos alguns exemplos de frutos partenocárpicos naturais, que acontecem de forma natural, então, aqui em algumas espécies. Esses pontinhos pretos na banana não são sementes, porque não são os óvulos fecundados, tá? Ok, então são os óvulos não fecundados, nós temos aí encontrados então nas bananas. Nós temos aqui outro fruto partenocárpico, limão Tahiti, ausência então de sementes, e a laranja da Bahia, aquela mais vermelhinha, quando comparada a essa mais comum aqui, essa comum aqui não entra no grupo dos frutos partenocárpicos. Por quê? Porque além de ter o ovário desenvolvido, tem o óvulo que foi fecundado, então ela tem sementinhas. Essa laranja comum aqui, ela não vai entrar neste grupo de partenocarpia. Porém, um fruto partenocárpico pode ser, então, produzido artificialmente, ou seja, induzido com a aplicação de alguns produtos químicos. Esses produtos químicos é para a planta poder desenvolver melhor ou mais rápido, que são os hormônios. Então, se a gente fizer a aplicação certa em algumas plantas, tá? Elas vão desenvolver, sim, o ovário vai desenvolver, sem que os óvulos sejam fecundados. Não vai haver esse tempo para fecundação, ou seja, não vão formar as sementes. Nós temos aqui, então, alguns exemplos. A melancia, o mamão, a uva ou diversas outras frutíferas, plantas, então, que conseguem produzir frutos. Aplicando, então, esses hormônios aí, tornando, então, um fruto verdadeiro em partenocárpico. Mas o que seria um pseudofruto ou ainda falso fruto, que são sinônimos? Vamos relembrar do fruto verdadeiro, é o desenvolvimento aqui do ovário. Então, o desenvolvimento do ovário forma o fruto, mas o pseudofruto é diferente de um fruto verdadeiro. Então, o pseudofruto ou falso fruto, ele não vai se originar do ovário. Ele vai se originar de outras partes da flor, que nós vimos na aula passada. Ou vai se originar, por exemplo, aqui do pedúnculo, que a gente fala que é o cabinho, né, da flor, ou ainda dessa parte dilatada do pedúnculo que nós chamamos de receptáculo floral. Então, ele não se desenvolve aqui no ovário como os frutos, mas sim em outras partes da flor, como o pedúnculo, receptáculo floral. Nós temos então alguns exemplos: o caju, que desenvolve então no pedúnculo floral, a maçã, que desenvolve no receptáculo da flor, e o morango aqui, que se desenvolve também no receptáculo floral. Então, são frutos que nós chamamos então de pseudofrutos ou falsos frutos por não se desenvolver no ovário, ok? Existe também um terceiro termo, pseudofruto múltiplo, ou ainda infrutescência. O que seria essa infrutescência? Vamos então entender. É o desenvolvimento de vários ovários, ou seja, nós tivemos vários ovários sendo desenvolvidos de uma inflorescência. O que é uma inflorescência? É o conjunto de diversas florzinhas bem pequenininhas. E essas florzinhas, elas apresentam então os seus ovários. Então, o desenvolvimento de vários ovários de diversas florzinhas, então, vai estar formando os pseudofrutos múltiplos. Múltiplos vem de vários. Então, nós temos um exemplo aqui, o abacaxi.
O abacaxi, ele é uma infrutescência ou pseudofruto múltiplo, é toda essa parte comestível aqui, porque cada uma dessas pedacinhos aqui que nós chamamos de frutículos ou ainda de gomos é então o desenvolvimento de um ovário, então, de uma inflorescência. Nós temos mais exemplos além do abacaxi. É encontrado, então, a infrutescência nas amoras. Cada uma dessas partezinhas, então, aqui, ó, são os gominhos, né, que nós chamamos, então, de frutículos, que são diversos ovários aí de diversas florzinhas bem pequenininhas. Nós temos, então, cada partezinha também aqui, pequenininha aqui, tá? Vai ser aí um frutículo, é encontrado na jaca e também no figo. Todos são pseudofrutos múltiplos, porque vieram então do desenvolvimento de diversos ovários de várias florzinhas que nós chamamos de inflorescência. Reprodução assexuada das angiospermas. Como então que nós vamos fazer então que ele vá produzir novas espécies de plantas aí, consiga reproduzir, só que sem a troca então de material genético, a planta só fornecendo parte dela, essa parte dessa planta então vai gerar uma nova plantinha idêntica àquela que deu origem para ela. Nós temos então 4 aqui principais tipos de reproduções assexuadas nas angiospermas, deste grupo de plantas mais desenvolvido aí. Vamos começar então com a enxertia. O que seria a enxertia? Nós temos aqui uma parte do caule aqui, essa parte de cima vai ser um ramo aqui, no caso, de uma planta, e essa parte de baixo vai ser outra. Nós vamos fazer aqui um corte em V, e aqui esse corte ele vai ser encaixado, vai ser um encaixe perfeito. Nós vamos fazer o amarrio aqui dessas duas partes, tá? Aonde a plantinha de cima, tá? Que vai ser colocada então nessa parte de baixo, que vai ser amarrada aqui, vai estar pegando água e nutrientes aqui, essa plantinha aqui vai pegar do solo e vai levar para ela vai então formar ali, conseguir fazer a fotossíntese ali a partir dessa planta aqui de baixo, tá? Que nós chamamos aqui do cavalo e do cavalete. Então, a junção, a união destas duas plantinhas aí de mesma espécie ou de espécies muito parecidas para conseguir fazer. Tem que tomar muito cuidado também para não perfurar aqui os vasos condutores de seiva, senão a plantinha, as duas vão morrer. O segundo tipo de reprodução assexuada é denominado de auporquia. O que seria isso? Nós vamos fazer então um corte aqui num pedaço aqui do ramo, vamos envolver esse pedaço aqui só por fora, porque também senão pode danificar a planta, tá? Se afetar os vasos condutores. Nós vamos colocar terra, solo aqui, úmido, com água, e vamos envolver ou com um pano ou com um saco plástico aqui, dessa mesma forma que nós fizemos aqui. E aí você faz esse amarriozinho aqui, depois de um tempo você pode estar tirando essa parte aqui, que esse ramo ele já vai ter originado novas raízes. E esse ramo pode ser cortado aqui, esse caule pode ser cortado e plantado no solo, que vai dar origem a uma nova plantinha. Terceiro tipo de reprodução assexuada é chamado de mergulhia. Ele pode ser utilizado para espécies que têm, então, os caules aqui, ó, os ramos flexíveis, porque senão ele quebraria, né? Então, você vai fazer, então, essa força, onde que ele vai se encurvar aqui, ele vai se deformar, você coloca ele por baixo aqui, sob o solo, tá? E coloca uma partezinha, pedaço do ramo saindo aqui, ó. Esse raminho aqui você amarra, então, numa estaquinha, tá? Num pedaço aqui de madeira, e aí logo esse pedacinho, depois de um determinado tempo aqui, ele vai sair pequenas raizinhas, você pode cortar e colocar no solo, que ele vai dar origem, então, a uma nova planta aí, você colocando em outro local. Esse quarto tipo, então, de reprodução assexuada é denominado de estaquia. O que seria a estaquia? Que alguns tipos aí de plantas conseguem, então, fazer essa reprodução. Você pode cortar, então, um pedaço do ramo ou do caule ou ainda da folha, como no caso das violetas, tá? E aí você vai colocar um pouquinho de solo aqui, que contém nutrientes, água, e ele vai formar pequenas raízes, vai surgir pequenos brotinhos aqui, e ele vai gerar uma nova plantinha idêntica de onde eu peguei, então, este pequeno ramo, tá? Ou a pequena folhinha ali, formando, então, uma nova plantinha. Lembrando, todos esses 4 tipos são reproduções assexuadas, ou seja, eu peguei parte de uma planta,
conseguir fazer ela enraizar ou fazer soltar um broto e ela vai gerar uma outra planta, uma nova plantinha idêntica àquela que eu peguei, parte dela. Agora nós vamos mostrar para vocês alguns tipos de raízes, então vamos conhecer. Na aula passada nós vimos então as partes vegetativas, tá? Raiz, caule e folha. Agora nós vamos ver alguns tipos, alguns exemplos aí de raízes. Nós temos as raízes chamadas de raiz cintura, aonde nós temos aqui, por exemplo, uma orquídea, uma bromélia, e essas raízes vão fixar ela num suporte. As raízes suporte também, muito parecidas com elas, só que elas vão se fixar no solo. Ao invés de estar se fixando em algum material, no substrato, por exemplo, ela se fixa no solo para sustentar essa planta, no caso dos milhos aí. As raízes tabulares, o nome já vem falando, né, no formato então de tábuas, tá? Que sustentam aí grandes plantas, plantas de grande porte aí, por exemplo, de florestas, tá? Para elas poderem suportar então esse tamanho, essa altura ou esse peso muito grande, elas têm que se fixar melhor, sustentar aí no solo. As raízes sugadoras são as raízes que envolvem então outras plantas, elas vão crescendo envolvendo outras plantas aqui e podem até matar esta outra aí por falta de luz solar e elas não conseguem fazer fotossíntese. Nós chamamos então a erva de passarinho ou cipó chumbo que envolve uma outra planta, uma outra espécie. As raízes tuberosas, que formam o que a gente chama dos tubérculos, são as raízes aqui, nós temos aqui da cenoura, nesse exemplo de foto, do nabo, de beterraba e de mandioca, são espécies então que armazenam uma grande quantidade de nutrientes aí e pode ser usada na alimentação por ser riquíssimos aí. E as raízes respiratórias ou pneumatófilas, que são raízes que crescem aqui então para fora, para cima do solo, tá? Buscando então ar para que a planta então consiga sobreviver, porque elas vivem em regiões aqui com bastante água. Então elas crescem acima aqui da superfície do solo, porque é essa maré que ela vai subir, então elas precisam então de respirar. Vamos ver alguns tipos de caules. Nós temos o colmo dividido aqui, vamos lembrar então a parte do caule aqui, onde a gente é visível, torna visível para nós o nó. Nós temos um nó, esse espacinho chama entrenó. Aqui o nó, aqui encontrado então na cana de açúcar. O caule no formato de haste, plantinhas mais sensíveis. Os caules aquáticos, como o aguapé, a vitória régia, que consegue armazenar uma quantidade de ar para sobreviver. Os caules rastejantes, que ficam por cima do solo, aqui em tipo horizontal aí, né? Aéreo, mais rastejante. O tipo de caule denominado de rizoma, que tem uma quantidade, nesse caso aqui, de nutrientes também aqui neste caule. Dele vão sair as raízes. A diferença então do rastejante é que ele fica por cima do solo horizontal e o rizoma ele fica na horizontal também, mas por baixo do solo aí, como o gengibre, as bananeiras. O tronco, esse aqui é bastante comum. Nós temos diversas plantas onde ele é aéreo, tá ereto, crescimento vertical então para cima. O estipe, ele é mais cilíndrico, mais fino do que o tronco e as folhas estão na extremidade. O tubérculo, no caso da batatinha, do cará, do inhame, que dos caules, tá, que ele armazena uma grande quantidade de nutrientes, vão sair as raízes. E o bulbo aqui representado então também por armazenar nutrientes aqui. Nós temos aqui a cebola e o alho. Modificações do caule, nós temos aqui o cladódio, que é essa parte então do caule, essa parte verdinha então, que acumula água. Também esse caule faz fotossíntese, tá? Essas colorações verdinhas aí, ela tem o cloroplasto, o pigmento. O espinho serve para proteção então tanto de laranja quanto do limão. As gavinhas, que é esse caule que vai enrolando em algum substrato, em algum local que ele vai encontrar para ele subir para buscar a luz solar, encontrados então nas parreiras aí, no maracujazeiro. E os acúlios que parecem espinhos, porém aqui a base, ela é maior, mais compridinha, tá? Também tem a função de proteção encontrado aí nas roseiras. Então nós temos aí os espinhos e os acúlios. Os dois pontiagudos servem para proteção então das plantas. Modificações das folhas, nós temos as brácteas, parecem pétalas, então essa parte rosinhas não são pétalas, são brácteas, são folhas modificadas que protegem então as florzinhas branquinhas que estão aqui. E também atrai os insetos polinizadores, né, para fazer então a polinização.
As folhas insetívoras, que servem para poder, então, estar capturando, então, os insetos para estar absorvendo os nutrientes deles. E as folhas modificadas aqui, nós chamamos, então, esses espinhos aqui, ó, que saem, então, do caule dela, que é essa parte verdinha. Esses espinhos servem para poder evitar a perda excessiva de água. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula.